Pois então, acho que a atual era na qual estamos vivendo é a era com maior número de pessoas doentes, fragilizadas e com dificuldades de enfrentamento e aceitação. Digo isso não só como alguém que percebe esses fatores através de estudos e pesquisas afora, mas como um fator que está relacionado diretamente em como as pessoas buscam encarar os seus problemas, traumas, dificuldades e os seus fantasmas que lhe assombram. A busca por terapia sempre é o meio mais importante para se começar a entender como esses problemas nos afetam e como podemos aprender a lidar com isso. Já em outros casos, a busca por tentar se relacionar com pessoas que passam por essas mesmas vivências também são um meio de buscar entender como esses problemas dos quais passamos também afetam outras pessoas e passam pelas mesmas dificuldades que nós. Tanto empaticamente como humanitariamente percebemos desse modo que não estamos sozinhos nesse barco, nos mostrando que não somos os únicos que passam por essas mesmas dificuldades. Pensando nisso, vemos que sempre podemos achar um jeito de curar as nossas dores e a melhor maneira mesmo é aceitar pelo que estamos passando e saber seguir com isso pelos nossos dias. Mesmo que isso vire motivo de piadas. Exatamente. Ninguém está livre de ser alvo de alguma brincadeira, de uma situação cômica ou qualquer coisa que seja e possa ser inserida em uma situação de humor. Não importa o que seja, ela vai acontecer por mais que muitas pessoas se revoltem com isso. É inevitável. Pior ainda é quando você acha isso ruim e a situação vira uma brincadeira ainda maior. A piada em geral nada mais é que uma maneira de satirizar em forma de humor qualquer coisa que possa se encaixar em uma situação cômica. E isso vai desde pessoas, animais, situação social, peso, cor, raça, tribo ou qualquer outra coisa que venha em sua cabeça e você possa usar a sua criatividade para rir disso. Pois o nosso maior exemplo nesse assunto, e o mais famoso, é o deus dos insultos e piadas de humor ácido, Léo Lins. Mas antes de menos, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para apoiar o trabalho deste lobo solitário, pois é de graça e você não paga imposto por isso. Aliás, me siga também lá no Instagram. Link aí no bolso. Aí no bolso? Léo Lins esteve recentemente aqui na cidade de Lages no dia 10 de abril de 2024 com a sua peça Peste Branca, onde trouxe um repertório de piadas e insultos das mais diversas abordagens e todas com um humor extremamente ácido e pesado. E realmente digo que seu trabalho não é algo para qualquer pessoa. Bem pelo fato de que nem todo mundo, assim como o Eurônimos do Mayhem, tem a mente aberta para conseguir absorver o que está querendo trazer em suas piadas. É bem como se diz, piada ninguém pode escapar, pois a partir do momento em que você achar graça de algum assunto, você também pode acabar sendo um alvo fácil. Todos estamos sujeitos a ser parte disso porque todos somos mais um dentro do sistema, e sendo assim, mesmo que não nos vejamos dentro da situação de alvo da piada, também somos os espectadores dela. Piada, insulto, bullying são termos de sinônimos que servem para dispor de alguma situação que se relaciona com uma maneira de diminuir a vítima. Mas será que é só isso mesmo? É nesse ponto onde precisamos prestar muita atenção antes de tirar conclusões precipitadas desse tipo de assunto. Vamos ilustrar uma situação. Você é vítima de bullying na escola e a pessoa que começou a fazer isso com você é alguém que se acha superior a você por estar um ano na sua frente, mesmo que não seja por reprovação, mas porque ele é loiro, dos olhos azuis, mais alto e tem mais amigos, entre aspas, que você. Porém, ele tem problemas de obesidade. Qual será o problema aqui? O bullying ou o fato do Rei Momo não saber procurar ajuda da maneira correta e parar de perseguir uma pessoa por suas características e tentar diminuí-la para se sentir melhor com isso? Eu tenho certeza que ficou difícil de você entender isso, porque você se preocupa mais com a vítima do que com o agressor. E é exatamente nesse ponto em que precisamos entender certos focos de piada. A vitimização tem sido um dos pontos mais mal interpretados e levados adiante por conta dos processos que são direcionados ao humorista Léo Lins. As pessoas que se sentiram lesadas por suas piadas supostamente são as mesmas pessoas que não têm a menor ideia do que ele busca problematizar nessas situações. E com isso a parte da grande massa ignorante das pessoas que criticam não compreendem e não sabem identificar que isso é também uma crítica ao sistema e ao mesmo tempo para as pessoas que são alvo dessas piadas. Isso nada mais é ou também pode ser uma maneira de chamar a sua atenção para que o sistema tome suas providências para ajudá-lo ao invés de você se vitimizar por conta de sua situação. E quando eu falo procurar os seus direitos, não me refiro em processar a pessoa que fez a piada da sua situação, mas sim você ir atrás daquilo que pode te ajudar a sair da sua situação de limitação, dificuldade ou condição de vida. Quando piadas são feitas com direcionamento às questões políticas, são um meio de buscar crítica ao atual governo e a sua falta de compromisso com a sociedade, independente dele ser de direita ou de esquerda.
Aliás, o vídeo que ele fez falando sobre o caso do prefeito de Lages sendo preso e apontando a situação dos vereadores a favor dele continuar recebendo salário foi mais do que cômico. E são nesses casos em que vemos que o nosso sistema é deficiente e precisa urgente de uma reforma política. E aliás, escolaridade nunca foi garantia de honestidade. Portanto, não sejamos hipócritas e querer apontar candidatos que seriam mais apropriados para tais cargos. Eu entendo a necessidade de conhecimento e noção de especialidade que se precisa ter para atuar em determinados cargos e funções. Mas e quando esses profissionais faltam nas aulas de ética, sociologia, filosofia e diplomacia? Do que adianta conhecimento quando na verdade não há domínio da sua prática mais básica, que são relações sociais e internacionais? Pode ser difícil para muitas pessoas ter uma real compreensão disso, mesmo que esses mesmos problemas não estejam presentes apenas no Brasil, mas também em outros líderes políticos, mas explicar o óbvio hoje em dia parece ser mais importante do que se aprofundar em assuntos e temas mais complexos, porque é difícil para as pessoas pararem para pensar que existem problemas maiores no mundo do que se preocupar com uma piada contada em um momento de descontração. E nisso, a grande massa oportunista se aproveita disso para fazer o seu pé de meia e chorar em cima de um monte de dinheiro que tirou de alguém que está apenas brincando com algo que, mesmo que seja sério, ainda assim busca nos dar leveza e nos mostrar que esses problemas precisam ser resolvidos e que não se tornem motivo de piada. Para muitas pessoas isso vai soar meio agressivo ou até mesmo ignorante da minha parte, mas a verdade é que muitas pessoas não sabem diferenciar uma brincadeira de um assunto sério, pois têm muita dificuldade de se encaixarem em um meio social por sempre estarem procurando apontar defeitos que na verdade estão mais neles do que em volta deles. Digo isso porque eu odeio pessoas com frase pronta e trechos de música ou que nem mesmo sabem quem são as pessoas reais que falaram antes dela aquilo que estão dizendo ou nem mesmo entendem a diferença entre educação e inconveniência. Positividade demais significa que você busca fechar os olhos para os verdadeiros problemas que estão em sua volta. E quando eles acontecem, você não tem noção nenhuma do que está acontecendo porque nunca aprendeu a encarar uma situação difícil em sua vida. E é exatamente aqui onde ninguém presta atenção, pois é muito mais fácil se vitimizar do que aceitar a brincadeira. Além do Léo Lins, também podemos citar um grupo que ficou muito famoso na internet com seus vídeos de humor ácido e piadas em geral, que é o Mundo Canibal. Os vídeos criados em forma de animação também buscam relatar as mesmas coisas das quais são piadas nos dias de hoje e brincadeiras que buscam satirizar os problemas sociais que nos rodeiam. E um dos vídeos que faz isso muito bem é o vídeo Bonecos Preconceito. Link aí no bolso. Ai, cara, que mato que eu tô me enfiando. Assistam e entendam que mesmo que as pessoas tenham uma percepção completamente errada, ainda tem pessoas que compreendem o que o assunto como esse busca problematizar. Diferente do que são as piadas do humorista Ari Toledo, que buscam satirizar situações de cunho pessoal, não perdoando ninguém, indo desde a fase infantil até a fase idosa, englobando todos os tipos de profissão, posição social e situações que possam ser aplicadas dentro do cunho sexual. Mas me responda agora, rir disso pode, mas rir das piadas do Léo Lins não? Deixem nos comentários. Dando uma dica rápida de um filme, eu recomendo que vejam o filme Ficção Americana, onde acompanhamos a rotina de um escritor que está passando por questões de enfrentamento pessoal por conta de que seu último trabalho foi recusado pela editora por não ser negro o suficiente. E por conta disso, ele cria um pseudônimo que busca criticar os reais problemas presentes nas editoras e nos conteúdos que são mais aprovados para serem vendidos. Apesar de haver alguns problemas nesse filme, digo que ainda assim é uma obra que busca problematizar a hipocrisia humana relacionada às guerras culturais e a identidade de pessoas com isso. E como essas mesmas pessoas não sabem compreender as críticas direcionadas a esses assuntos, buscando mais a maneira de vitimizar o injusto do que levantar e fazer parte dessa briga que não tem contexto claro, mas que os falsos esclarecidos têm a ilusão de domínio da real situação. Quando criaram a frase "não leve a vida tão a sério", foi bem por conta, suponho eu, de que as pessoas ultimamente têm perdido mais tempo com coisas desnecessárias do que com o que realmente precisa se dar merecida atenção. Pareceu óbvio? Pois é, bem-vindo ao retrocesso. Pois é nesse ponto que precisamos entender que mesmo as coisas mais difíceis de aceitar são alvos de piada, ainda é difícil de entender que o Léo Lins faz é apenas brincar com aquilo que o sistema não toma as devidas providências para serem mudadas. E nisso quero trazer a dica de leitura do seu livro, O Livro dos Insultos. Isso aqui é literalmente uma pérola. É comentar. Aqui teremos ao nosso dispor um guia de sobrevivência de como insultar e a se proteger dos insultos alheios, desde a aparência física até o vestuário, se estendendo também para outros aspectos que são menos explorados como profissões, nomes próprios e locais.
Esse volume possui mais de 400 páginas e adquiri no dia da sua apresentação, e eu fico maravilhado com a criatividade dele quanto ao seu comprometimento a essa causa. Sim, eu chamo isso de causa porque as pessoas precisam aprender mais a erguer a cabeça e a enfrentar e aceitar que o mundo que vivemos não é para os fracos. Da mesma maneira, falo da obra do islandês Dagson. Como você pode rir de uma coisa dessas? Aqui nos é apresentada uma coletânea de micro-histórias de apenas uma página aos mesmos moldes de Léo Lins, isso se não mais pesado. Pois digo que os temas aqui não são apenas relacionados a insultos e piadas como situações sérias, mas também com temas relacionados a crimes como pedofilia, canibalismo, racismo, crofilia, crianças consumindo conteúdo adulto, adulto consumindo crianças e temas como escatologia e incesto. Mas aí você me pergunta, existe alguém que acha graça disso? Bom, eu sou uma dessas pessoas. E claro, antes de tudo, isso aqui está sendo tratado como uma situação de humor. Porém, o que é importante de entendermos é que mesmo essas situações podendo ser uma situação supostamente real, não iremos ser desumanos ao ponto de rir diante de uma situação dessas. A piada ou insulto vai acontecer independente da sua opinião. Você tem todo o direito de não gostar de um insulto ou de uma piada direcionada a você. Mas será que você fazer a pessoa ter que te pagar por isso é a maneira mais madura de se resolver isso? Ou seria melhor você erguer a cabeça e entrar nessa briga na mesma altura de quem te insultou? Você tem coragem? Ou vai chorar no colinho da mamãe, fracote? Bem galera, esse vídeo foi uma maneira de trazer esse tipo de assunto aqui que entra em um quadro de temas difíceis, pois vejo a necessidade de termos obras e artistas que se comprometem em fazer isso, mesmo com todas as limitações que possuem. E isso não é só no stand-up, mas também com livros, filmes, músicas e artes em geral, e vejo que precisamos cada vez mais aprender a encarar as dificuldades da vida do que nos entregar para os problemas. Nem tudo na vida vai ser fácil. Basta aprendermos a encarar essas situações de frente para sermos fortes o bastante para seguir adiante. Não se deixe levar por piadas ou certas brincadeiras. Existem coisas mais importantes na vida para você se estressar do que isso. Tenha uma vida boa, plena, se cuide, beba água, ame, sofra, recomece, caia, levante, durma, acorde, mas nunca desista. A vida é curta demais para ser pequena. No mais, deixem nos comentários a opinião de vocês sobre esse tema, falem sobre outros assuntos, conversem sobre o que vocês quiserem, mas sempre com educação. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem e antes de ir tem 3 vídeos muito bons aqui. Um é sobre a polêmica da editora Darkseid, outro é sobre Brian Molko e a banda Placebo, e esse outro é sobre The Last of Us. Eu tive um tempo aí meio afastado porque tive me envolvendo com outras situações. A minha prima estava de formatura, eu acabei ficando doente, ainda tô com meu nariz meio trancado, mas vida que segue, né? Muito obrigado por verem o vídeo até aqui, vejo vocês na próxima. Beijo dela, abraço fera e...